Se você gosta de ficção científica, então hoje esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar de uma publicação nacional, EF08 Behringer, de Nando Alves, publicado pela Brooks Editora. É ficção científica na veia. Vocês não podem perder. Livro muito bom. Vamos lá. Nando Alves mora em Brasília e já trabalha com quadrinho já faz alguns anos, desde 1989. Esse livro aqui é o primeiro dele, é o segundo romance dele. O primeiro é Amber 9. Eu andei conversando com ele já pelas redes sociais e tudo, e ele disse que isso aqui originalmente seria um quadrinho, mas ele achou melhor se transformar num livro. E se fosse um quadrinho também não seria ruim não, tá? Que eu tava vendo alguns lances aqui que ele reporta como quadrinho, inclusive o final do livro. E isso aqui como quadrinho acho que não ia ficar ruim não, ia ficar muito bom. Ele já tem alguns quadrinhos também publicados e tal, mas esse aqui é o primeiro material dele que eu tenho, que inclusive está autografado por ele. Tá? Ficção científica na veia, como falei, tá? Capa, a lombada, parte de trás, tá? E essa aqui é a protagonista da história. E até conversei com ele que isso aqui parecia muito a Scarlett Johansson, se não me engano o nome dela, a atriz que fez Viúva Negra. E ele falou que realmente parece, ele fez de propósito. Mas, enfim, vamos lá. No futuro não tão distante, as pessoas vivem numa colônia, vamos dizer, as pessoas não têm acesso ao mundo exterior, não têm acesso ao céu, não vê o céu, não vê a chuva, não vê nada, não vê a noite, eles vivem enclausuradas em colônias subterrâneas. Por que isso? Porque lá para os anos 2040 aconteceu um evento chamado Verão Vermelho, né, que aconteceu porque o acúmulo de CO2 na atmosfera aumentou drasticamente a temperatura na Terra e fez as calotas polares derreterem. E aí, com isso, cidades inteiras que eram litorâneas, costeiras, elas ficaram totalmente submersas, né? Assim, vários testes foram feitos para poder reverter esse efeito e tudo. E um desses testes foi um minério de baixo teor radioativo chamado SH3. O SH3, ele, após a sua criação, ele foi lançado para a atmosfera para poder diminuir a temperatura do planeta. E isso deu certo. A temperatura diminuiu. Só que, com os efeitos colaterais, o uso contínuo desse minério, algumas pessoas pelo mundo elas foram morrendo misteriosamente. Então descobriram que o uso contínuo desse minério SH3 estava aumentando a quantidade de argônio na atmosfera. Isso matou milhares de pessoas, praticamente extinguiu com a vida animal na Terra e tudo. Então outros testes foram feitos, né? Outras descobertas e tudo. A descoberta principal foi o seguinte: eles isolaram, né, as partículas desse minério, desse isótopo, vamos dizer assim, e descobriram uma chamada neuralina. E meio que sem querer, eles descobriram que essa neuralina, ela conseguia fazer um rasgo quântico no espaço-tempo, ou seja, as pessoas conseguiam se teletransportar entre épocas, entre datas diferentes, de milhões de anos atrás, de milhões de anos à frente e tudo. Só que, de início, somente os robôs eram fáceis, né, de se teletransportar. Os humanos eram diferentes, eles se desintegravam de imediato. Algumas pessoas não. Então um geneticista brasileiro estudou essas pessoas para ver por que essas pessoas não tinham esse problema de se desintegrar automaticamente. Então ele descobriu um gene que essas pessoas tinham que nenhumas outras tinham. E essas pessoas que possuíam esse gene especial, essas pessoas que conseguiam fazer esse teleporte entre os anos, foram chamados de ausentear. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos entrar isso aí foi só um evento Verão Vermelho, que é o pilar da história para a gente poder começar a entender onde se passa ela. Dentro dessas colônias, que cabiam cerca de 100 mil pessoas, a crise alimentar era muito grande, porque os alimentos estocados e o que era cultivado não era o suficiente para 100 mil pessoas em cada colônia. Cada país tinha várias colônias dessas, que inicialmente elas foram construídas secretamente. Mas depois, com essa crise toda da atmosfera, aumento da temperatura, as pessoas foram morando lá.
Gerações inteiras foram vivendo lá sem ter acesso ao mundo externo. E para solucionar esse problema de alimentos nas colônias, eles usaram esse rasgo quântico e essas pessoas ausentear para poder cultivar alimentos num passado muito distante. Como assim? Unidades autônomas foram enviadas para anos atrás construir gigantescos centros de cultivo de alimento. Esses centros eram alocados em locais onde aconteceram desastres naturais históricos, onde cometas caíram, algum desastre natural aconteceu. Para que isso? Para que no futuro não houvesse nenhum vestígio desses armazéns, vamos dizer assim. Então, o primeiro armazém, né, vamos dizer assim, que foi criado no Texas, nos Estados Unidos, onde um grande meteoro caiu no passado. Esse foi chamado o EF-01, o Edenfield 01. Foi um sucesso total, porque a primeira equipe chegou lá, composta de 6 pessoas, cada equipe ficava 12 anos e meio em cada local desse, cultivando alimento, cultivando e mandando para locais no Oceano Pacífico, onde o humano nunca chegou, entendeu? E esses alimentos eram transformados em pastas proteicas, onde drones, no nosso tempo, né, no tempo futuro, pegavam essas proteínas, esses alimentos em forma de pasta e traziam para a população. Como acontecia isso? A primeira equipe, composta de 6 pessoas, foi enviada há 50 milhões de anos atrás para esse primeiro armazém. Eles cultivaram. Mas o espaço temporal é muito diferente. Por quê? Eles foram enviados para essa Edenfield 01. 2 semanas depois, 10 drones foram encaminhados para um lugar isolado no Oceano Pacífico, numa profundidade absurda. E lá eles chegaram simplesmente com 75 toneladas de alimentos. Isso foi um sucesso total, ou seja, praticamente a crise alimentar acabou. Depois disso, outras 11 Edenfields foram criadas pelo mundo e cada país tinha o seu local de coleta e seu drone para poder pegar esses alimentos e levar para essas colônias. Assim, isso é só para a gente poder entender o que as equipes fazem. Isso aí é só mais ou menos o inicial para a gente poder começar a entender realmente o livro. E é numa Edenfields dessa que se passa a história do nosso livro. Se passa lá, Edenfields 08 em Bridger, em Winslow, nos Estados Unidos, no Arizona, também conhecido como a cratera do meteoro. Ela foi enviada há milhões de anos atrás, antes desse meteoro cair nesse local, né? Porque no exato momento que esse meteoro cair, né, ogivas não nucleares que são localizadas nesses armazéns que ficam se autodestruirão sem deixar nenhum vestígio do que teve lá. Tá? E a equipe é composta por Cônia Garcia, que é a médica da equipe, Nathan Weiss e Daniel, que é um brasileiro, eles são botânicos, que cuidam de todo o cultivo e tudo, Holly Carter e Saito, que são os mecânicos da equipe, e a Anna Lambert, que também é botânica e é a protagonista da história. Anna Lambert sempre viveu nessas colônias e tal, ela sempre trabalhou na parte de limpeza do ar, vamos dizer assim. Na verdade, ela limpava o resto que ficava, eram algas mal cheirosas e tudo, e era um trabalho bem que ela não gostava, né? E quando ela foi descoberta como ausente A, ela foi aproveitada de todo o conhecimento dela e transformada em botânica e enviada para a F08. A Anna Lambert e o Nathan Weiss, eles meio que eram namorados. Mas no livro, o Nathan Weiss já está morto. Uma morte acidental. Coisa que afetou muito a Anna Lambert, né? Mas com o passar dos fatos, a Lambert, né, ela começa a ter visões de uma menina, né, que simplesmente aparece do nada. Ela tenta conversar com a menina e a menina não fala nada, a menina está tentando falar alguma coisa com ela, na verdade, mas ela não consegue entender. O que acontece? Existem 2 inteligências artificiais nesse local onde estão, nesses Edenfields. Alan, né, que chama de porteiro, que é praticamente o responsável pela chegada e a saída das equipes, cada um fica 12 anos e meio, chega e é responsável pela saída, para cuidar de todo esse
teleporte temporal das pessoas. E Aura, que cuida do cotidiano. Ela recebe as informações diárias e ela cuida do cotidiano, análise de cada um, se está se sentindo bem ou não e tal, pá. São essas duas inteligências artificiais. Ana começa a suspeitar que essa menina está querendo passar alguma coisa para ela. Então, ela consegue se comunicar. E ela percebe que essa menina, vamos dizer assim, sei lá, o espírito do Nathan Weiss, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Nathan Weiss guardou uma gravação para ela. E ela assiste a gravação. E ela vê que foi num dos momentos de distração que eles foram fazendo na parte exterior do acampamento, né, do local onde eles estão, que ele realmente viu alguma coisa e ele foi morto. Mas como que ele foi morto se eles estão há milhões de anos atrás, onde a parte exterior é totalmente gelada, congelada? Entendi eu que na era glacial, vamos dizer assim. Outras mortes suspeitas acontecem dentro da equipe. Primeiro, Daniel, né, que simplesmente dá um ataque lá de histeria e se machuca muito, não aguenta o ferimento e tal, tem delírios e morre. Outras pessoas da equipe começam a ter comportamentos diferentes. Os medos das pessoas são aflorados. Ana Lambert vai tentar descobrir o que é isso na parte exterior, onde foi que o Nathan morreu. Então ela descobre que uma outra pessoa chamada William, bem velho, está lá. E ela descobre que esse William é da equipe anterior a ela. Ele está lá isolado há anos, no acampamento onde ele consegue se proteger, até mesmo do frio e tudo, há anos. E ele explica realmente o que acontece. O que está acontecendo é o seguinte: a unidade de inteligência artificial chamada Alan, ele tem, com o tempo, ele começa a controlar Aura. E Aura começa a aflorar o medo das pessoas. E as pessoas, com o isolamento que elas vivem, ou morrem, ou entram, sei lá, em parafuso e tal, mas, resumindo, toda a história que diziam que 12 anos e meio depois, as equipes, elas seriam jogadas de volta para o seu tempo, no futuro, né, já sendo tratados como heróis, isso não acontece, é uma grande mentira. Na verdade, equipe nenhuma nunca retornou. Todas elas eram mortas pelo Alan, pela unidade artificial. Ele consegue controlar não só a Aura, como todos os equipamentos e maquinários em volta. Ele, com o passar do tempo, ele conhecendo um por um, essa inteligência artificial ela vai controlando tudo, minando não só a mente das pessoas, como também o maquinário e vai fazendo acontecimentos que vai deixando todo mundo louco. Quando a Ana descobre isso, ela tenta retornar à base, só que o Alan já está agindo na base e as pessoas descobrem isso. A outra equipe dela descobre isso. E ele tenta caçar a Ana com, vamos dizer assim, com os guardiões, né, com vigilantes enormes, para caçar ela e não consegue. Ela consegue entrar vamos dizer assim, lá na Edenfield, mas assim, sem muito detalhe, até porque o vídeo já está grande e tal, ela consegue fugir sozinha, né? Todos morrem, ela é protagonista, ela vive, claro, tal. E num futuro bem distante, ela já idosa, ela tenta minar essa ida das pessoas para as Edenfields. Entendeu? Só que nessa tentativa, ela já rica, uma mega empresária e tudo, ela é frustrada, vamos dizer assim, porque ela não consegue passar os arquivos para a pessoa. E no final do livro, quando eu mostrei esse quadrinho aqui que ele fez, essa pessoa aqui, essa menina aqui, é simplesmente a filha da Ana Lambert. Né? Assim, vamos dizer assim que aqui é o fim, mas se o livro tivesse continuidade, aqui seria um bom ponto de início, né? Eles tentando, de algum jeito, não ativar mais essas unidades artificiais e não ter mais necessidade de Edenfield, até mesmo porque ela descobriu tudo o que aconteceu, tá? Assim, para quem gosta de ficção científica, como eu falei, é um prato cheio, tá? Eu gastei muito tempo tentando explicar o Verão Vermelho, também para as pessoas conseguirem entender o que acontece no tempo. Mas eu não quis contar muito sobre a história, sobre o enredo dela em si,
porque acho que se eu conto alguma coisa a mais, eu acho que eu entrego, né, toda a história do livro. Quem já leu vai entender mais ou menos o que eu falei. Mas mais uma publicação que com certeza será sucesso e eu tenho certeza que Nando Alves tem capacidade para isso, tá? Eu ainda não tenho o Amber 9, eu pretendo comprá-lo. E com certeza, pelo que eu vi, é outra ficção científica. Também o porquê ele é ficcionado em ficção científica. Ele adora isso. Então, tá aqui. É F08 Behringer de Nando Alves. Que inclusive ele fez alguns esboços de desenho disso aqui que eu vou passar também agora no final para vocês terem, que é muito legal isso aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado do livro, do vídeo também, e que tenham imposto interesse em ler esse livro aqui, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar o contato do Nando Alves aqui embaixo, caso vocês queiram, tá? Podem entrar em contato com ele, que novos, inclusive, ele falou que uma nova tiragem desse livro aqui já está pronta e vai vir com um post. Eu acho que tem até o post aqui, deixa eu ver aqui. Eu ganhei um post, inclusive, aqui, ó. Isso aqui foi um dos esboços que ele fez, tá vendo? É muito bonito. Deixa eu ver a luz aqui atrapalhando aqui, ó. Isso aqui são os guardiões que estão atrás da Anna Lambert no vídeo, no livro. Agora isso aqui, imagina isso aqui como quadrinho. Cara, isso aqui ia ser muito legal. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, curta, comente, compartilha e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui.